antes do que os do STJ. Vamos primeiro. Esse aqui é no recurso extraordinário sobre aposentadoria. Essa mudança aqui é extremamente importante, tá? É extremamente importante. E eu vou explicar para vocês passo a passo para que a gente possa entender o porquê. Só um minuto. O ato de aposentadoria ele é considerado um ato complexo, independentemente de quem está analisando, independentemente de quem está julgando, tá? Ele é considerado um ato complexo. O que significa um ato administrativo complexo? É aquele que vai exigir da gente duas manifestações ou mais de vontade para que esse ato possa se aperfeiçoar. Então, o ato de aposentadoria começa com a concessão da aposentadoria aqui no órgão que concede a aposentadoria, e ele vai se aperfeiçoar, ele vai se tornar completo, existente, com o registro da aposentadoria no Tribunal de Contas. Então, o ato de aposentadoria é um ato complexo porque para que ela fique plena, para que a aposentadoria exista juridicamente, tá? Eu vou precisar da manifestação do órgão concedendo a aposentadoria e depois do registro dessa aposentadoria no Tribunal de Contas. Aí, quando eu tenho as duas coisas, o ato existe, a pessoa está tranquilamente aposentada, tá? Então, qual era o entendimento do STF anteriormente sobre o papel do Tribunal de Contas? Aqui, ó, do Tribunal de Contas, tá? Não tinha prazo. O ato complexo, teoricamente, ele se caracteriza por ser manifestações de vontade independentes. Então, é aquele preceito matemático, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, o órgão A concede a aposentadoria e o órgão Tribunal de Contas, aqui que seria o B, não tinha prazo para se manifestar. Não era obrigado a se manifestar. Não era, tá? E aí, em função dessa insegurança jurídica, o STF entendia o seguinte: o Tribunal de Contas, quando o processo de aposentadoria chegar aqui, se ele não se manifestar dentro do prazo de 5 anos, considera-se que tacitamente, tá? Aí no caso é o silêncio da administração pública, trazendo um efeito jurídico, né? Considera-se tacitamente que a pessoa foi aposentada, tá? Foi registrado a aposentadoria, ela está tranquilamente aposentada. O que acontecia, na verdade, se o Tribunal de Contas se manifestava antes dos 5 anos, dizendo não vou registrar essa aposentadoria porque as contribuições são inválidas, são ilegais. A pessoa não pode se aposentar. Se o Tribunal de Contas tomasse essa decisão, se manifestasse dessa forma antes dos 5 anos, a gente dizia que o ato de aposentadoria era inexistente, ou seja, não existe. E se o ato não existe, não tinha ampla defesa e contraditório. Então, é uma coisa até que a gente aprende no processo civil, mas vale aqui. A gente tem o plano de existência, o plano de validade, o plano de eficácia. A manifestação de vontade só do órgão, aqui o órgão A, fazia com que a gente ainda estivesse no plano da existência. Apesar de que já estaria produzindo efeitos, já estaria no plano da eficácia. Aí quando o Tribunal de Contas falava, olha, não pode se aposentar antes dos 5 anos,
esse ato era inexistente, então deixava de produzir efeitos. No segundo caso, se o Tribunal de Contas se manifestasse após os 5 anos, tacitamente o ato tinha sido registrado, ou seja, o ato estava existente. Depois da manifestação, depois de 5 anos, considera-se que tacitamente foi aprovado, então o ato já existe. Então volta a produzir efeitos, está produzindo efeitos normalmente. E aí depois passaram os 5 anos, a pessoa que pediu aposentadoria já está usufruindo, já está gozando da aposentadoria. E aí depois de 10 anos, 15, logicamente que esse prazo é absurdo, mas só para mostrar o porquê o entendimento foi alterado. Depois de 15 anos, o Tribunal de Contas analisa o pedido de aposentadoria e fala não, essa pessoa não deveria ter se aposentado, depois de 15 anos. O que ia acontecer nesse caso? Como o ato de aposentadoria já existe, já tinha passado pelo plano de existência, nessa situação, depois de 5 anos, deveria ser garantida a ampla defesa e o contraditório. Então, olha, eu já estou aposentado há 15 anos, agora você vai dizer que as minhas contribuições eram ilegais, eu não deveria ter sido aposentado, pera lá, eu tenho o direito de me defender. Então, aí, como o ato já existia, garantia da ampla defesa e contraditório. Só que esse entendimento, pessoal, se a gente for parar para analisar, ele traz uma insegurança jurídica, uma instabilidade jurídica muito grande, que acaba ferindo, tá, o princípio da segurança jurídica. Então, o que o STF decidiu a partir desse exato momento? Tá? Desde o ano passado. Observem aí. Ato de aposentadoria, né? Eu destaquei os trechos importantes. Aposentadoria, ato complexo, como coloquei para vocês. A STF não mudou o entendimento em relação a isso. Tópico 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. O princípio da segurança jurídica já é antigo. O princípio da confiança legítima, ele está sendo muito utilizado agora dentro do direito administrativo como um desdobramento subjetivo da segurança jurídica. Então, o que diz o princípio da segurança jurídica? Os atos praticados pela administração pública devem ser estáveis. A administração pública tem que trazer uma certeza jurídica aos atos que ela pratica. E, além disso, os atos devem ser previsíveis. Deve-se ter uma previsibilidade em relação àquilo que a administração pública faz. Tá? Isso é segurança jurídica. E aí, qual é o desdobramento subjetivo dessa segurança? É o princípio da confiança legítima, que faz referência ao administrado, a nós enquanto particulares, a nós enquanto administrados. Então, o princípio da confiança legítima é que a sociedade como um todo, diante dessa certeza, confie naquilo que a administração pública está fazendo. Então, numa situação em que o Tribunal de Contas pode se manifestar a qualquer tempo, a pessoa está 20 anos aposentada, e lá vem o Tribunal de Contas dizer que a aposentadoria é ilegal, e ela tem que se defender disso, de repente, até perder essa aposentadoria, onde é que fica a segurança jurídica? Onde é que fica o princípio da confiança? Então, o STF mudou seu entendimento baseado nesses dois princípios. Aí diz, princípio da confiança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o Tribunal de Contas proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. Quando começa a contar? A partir do termo inicial, que é a chegada do processo no Tribunal de Contas. Então, qual é a mudança do STF? E isso, pessoal, eu digo porque nos livros, se vocês estiverem estudando por livro, estudando por apostila, tem entendimento os entendimentos, a jurisprudência colocada
Exatamente nesse sentido que 5 anos era registro tácito e depois podia se manifestar, garantindo a ampla defesa do contraditório. Agora isso está totalmente alterado. O Tribunal de Contas, TCU, desculpa, ele tem um prazo fixo de 5 anos. Ele tem que se manifestar no prazo de 5 anos. Se ele não se manifestar no prazo de 5 anos, ele não pode mais se manifestar. Fica registrada a aposentadoria e ele não se manifesta mais. Acabou. Ele não pode. Tá? Então, agora, a STF fixou esse prazo de 5 anos. Fundamento, princípio da segurança jurídica e princípio da confiança legítima. Justificaram essa mudança de entendimento, né? O overruling, para quem gosta de teoria dos precedentes, nesse caso aí, entendimento anterior